Opa, Thaís. Salve, salve, Toledo. Nós aqui outra vez. Pois é, né? A gente não consegue ficar longe um do outro nem do ouvinte. Tivemos que fazer essa gravação extraordinária, são 21h30, por causa da decisão dos ministros do Supremo, né, Thaís? Que anunciaram, depois de uma longa reunião de, sei lá, 2 horas e meia a primeira parte, mais uns 10 minutos na segunda. A segunda parte foi bem curta. Anunciaram que o ministro Dias Toffoli seria afastado da relatoria do caso do Banco Master no Supremo. A pedido, A com pedido. aspas. Uhum. Soltaram uma nota uníssona, eu ia dizer. Eles soltam uma nota dos 11, 10, porque está faltando um, né? Dos 10 ministros, informando que todos os procedimentos foram válidos, né? Com essa preocupação de não anular tudo que foi feito até aqui, e que o novo ministro vai ser decidido. Eu apurei que ele vai ser decidido num sorteio que vai acontecer ainda na quinta-feira. Então, amanhã de manhã tem mais novidades. Quando vocês estiverem assistindo isso daqui, a gente não sabe, mas vocês já saberão quem é o novo relator do caso. Agora, Thaís, anota primeiro, né? A gente manteve o bloco que a gente tinha gravado bem mais cedo, horas mais cedo, porque a gente, de alguma maneira, acertou o que ia acontecer e toda a explicação que a gente deu lá continua válida. Agora, me chamaram a atenção alguns pontos da nota. A preocupação dos ministros, primeiro, em livrar a cara do Toffoli, né, ao declarar apoio pessoal a ele, que é uma coisa completamente fora da norma, né? Uma instituição declarar apoio pessoal soa até estranho, né? Estou até estranho, né? Por que será que tem isso lá incluído, né? Exato. Que deve ter sido parte do acordo entre eles, para que houvesse unanimidade e os 10 subscrevessem a nota. Agora, os dois pontos mais importantes, fora, obviamente, a substituição do relator, eu diria até que foi por livre e espontânea pressão que o Toffoli renunciou, que é como foi apresentada a decisão, como se fosse uma decisão unilateral dele. Primeiro, eles declaram a extinção da arguição de suspeição sobre o Toffoli. Isso, mais do que um recado para a Polícia Federal, que afinal conseguiu o que queria, que era se livrar do Toffoli, na relatoria do processo, foi meio que dar um alvará para o Toffoli de que ele não vai ser processado, pelo menos por agora, tá certo? Quer dizer, ele não fez nada de errado. Eles estão dizendo que até agora estava tudo certo. Estou enganado? Talvez é o que a nota esteja querendo dizer, e de novo, vacinando informações que talvez atropelem o curso dessa história, porque as revelações que estão nesse relatório entregue ao Fachin, da Polícia Federal, sobre o envolvimento do Toffoli no caso, sugerem que não só ele tem motivo para se declarar suspeito, como agora aconteceu, como mais, né? Ter recebido 20 milhões de reais dessa teia do Banco Master pode ensejar até uma investigação de que o dinheiro foi fazer na conta do ministro. Agora, não será pela suspeição que ele vai ser processado. Isso aqui Não, eu isso. entendi, tá certo? Que essa parte está liquidada, ele não corre risco de ter prevaricado, enfim, ter agido com dolo para prejudicar a investigação. Acho que esse daí ele tem um salvo-conduto. Exato, em resumo, é como se eles tivessem virado a página da relatoria do Toffoli, toda a Uhum. polêmica envolvida nesta insistência. É como se tudo que tivesse acontecido valeu, estava nas regras do jogo, está tudo bem, a gente vira a página e daqui para frente tem um novo relator que vai tocar esse processo com, né, a Sim, mesma. mas é aquilo que você falou no começo, que talvez seja o mais importante de tudo, uma preocupação muito grande do tribunal em preservar tudo que já foi investigado. Não há risco de nulidade, e isso eles expressam e repetem, né? Por quê? Porque, no limite, seria uma estratégia da defesa comprometer um ministro diretamente envolvido no caso para anular tudo que já foi feito e, numa tecnicalidade, escapar da punição, né? Como já aconteceu com várias operações policiais, Castelo de Areia, entre outras, né? Que foram uma tecnicalidade, você extingue tudo. Eu acho que essa preocupação dos ministros em dizer
continua valendo, não tem nulidade nenhuma, está tudo correto, não teve nenhum ilícito, é muito importante para punir efetivamente os culpados, e não estou me referindo às autoridades, estou me referindo aos donos do master e aos seus cúmplices, né? Porque a história agora está girando em torno do Toffoli, mas tudo começa, né, com uma fraude de 12 bilhões de reais, ao que tudo indica, e que desta fraude se originam outras, quer dizer, se alastram outras investigações, né, que a Polícia Federal já começa a fazer. Então, eu acho que o importante é isso. Basicamente, na minha opinião, é isso. Quer dizer, você tirou o ruído, que era a relatoria do Toffoli, permanece válida a investigação que foi feita até agora e ela continua e vai se aprofundar e vai chegar nos culpados. Quer dizer, como estratégia de defesa dos acusados principais, se foi uma estratégia, dançou. Eu acho que é isso, e eu acho também, Toledo, que a velocidade com que essa história está se desenrolando é alta, muito alta, né? Então não para por aqui, com certeza. Muitas emoções aí nesses próximos dias, talvez sejam horas. Vamos ver aí o que o carnaval nos reserva. Então tá, Thaís, eu acho que a gente segue agora com a que a gente gravou originalmente e que continua valendo, né? Por que chegamos até aqui? Exatamente. Bom, Toledo, o que aconteceu é que o UOL, Daniela Lima e Fábio Serapião deram um furo na quarta-feira à noite, revelando que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, levou em mãos, pessoalmente, para o presidente do Supremo, Edson Fachin, um material mostrando que o ministro Dias Toffoli aparecia em documentos apreendidos no celular do Daniel Vercaro, dono do Banco Master, sendo Toffoli o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, isso muda tudo. Muda tudo. Absolutamente tudo. A relatoria do Toffoli já era questionada por decisões que ele tomou e também pelas relações que a gente achava que eram da família, de familiares deles, com fundos ligados ao Banco Master. E agora a gente sabe que ele também é sócio dessas empresas. Vamos lá, porque é uma história aparentemente simples, mas é bem complicadinha e acho que vale a pena a gente esmiuçar cada fato, porque são no mínimo 3 fatos extraordinários, sem contar a sociedade do ministro, né? Mas enfim, primeiro fato extraordinário, o diretor da Polícia Federal, e aí tem que dar os parabéns para a Daniela e para o Serapião, porque de fato aconteceu na segunda-feira. E eles só conseguiram, quer dizer, e a imprensa foi dar na quarta graças aos dois, né? Que deram um furo. Que deram um furo. Por que é um fato extraordinário? Primeiro, em tese, a Polícia Federal se reporta ao relator do caso, que é o próprio Toffoli, e à Procuradoria-Geral da República, que é quem apresenta a denúncia, se for o caso de apresentar a denúncia. Mas não, ele faz um relatório e leva pessoalmente, como diria o personagem Cattarella de um autor italiano chamado Andrea Camilleri, e fala, olha, tem alguma coisa estranha aqui com o ministro Toffoli que apareceu no celular do Vercaro. Toma que o filho é teu. Foi isso que eles fizeram, né? Eles detalharam tudo que tem, entregaram para o presidente do Supremo e falou, ó, esse é um problema do Supremo. E aí mencionou lá casos de suspeição de ministros relatores, sem pedir diretamente, mas e isso é muito indicou. Importante, porque se ele tivesse pedido que o Dias Toffoli fosse considerado suspeito, tivesse sob suspeição, ele teria que ter mandado o relatório para a Procuradoria-Geral da República para apresentar uma notícia de crime. O fato de não ter feito isso é importante, porque não é só uma decisão política. Se ele tivesse indícios suficientes para dizer, olha, houve crime, ele teria obrigatoriamente que fazer essa denúncia sob o risco de estar se omitindo. Justamente ele não quis se omitir, mas disse, olha,
O que tem é isso daqui. Vocês decidam aí, vocês que são ministros do Supremo, se entendam para saber se isso daqui é crime ou não, se isso daqui é motivo suficiente ou não para declarar a suspeição do seu colega. Então já falamos de 2 decisões do diretor-geral da Polícia Federal. A primeira foi levar em mãos ao ministro do Supremo, Ao presidente. ao presidente do Supremo. E a segunda foi não apresentar queixa-crime e sim apontar para o presidente do Supremo o que ele tinha achado. Porque é muito complicado, né, Thaís? Imagina o seguinte, teu chefe, né? Se o cara é o relator do caso e você tá... Você se reporta a ele. Em tese tem autonomia, né, a Polícia Federal. Sim, e teve. Tá demonstrado que tem, né? Porque se não tivesse autonomia, não teria feito isso. Teria abafado Isso. antes, na origem. Para não correr o risco de ser acusado de abafar, justamente ele leva e fala, ó, tá aqui. E aí a terceira decisão quem toma é o próprio ministro Fachin. Que é o segundo fato extraordinário. Isso também não sei se está sendo suficientemente enfatizado. O ministro Fachin, ao receber, primeiro ele topa receber o diretor da Polícia Federal. Sim, mas é uma visita... Você pode dizer que ele não sabia, mas eu duvido que não soubesse. Ele pode dizer que não sabia, né? Mas enfim, aceita receber e aceita o relatório. Ao aceitar o relatório e, outro fato extraordinário, pedir explicações para o Toffoli, ele está dizendo, olha, de fato, tem alguma coisa aqui que precisamos averiguar. Ele tinha como alternativa sentar em cima e demorar mais tempo para tomar qualquer decisão. E ele tinha ainda como alternativa simplesmente arquivar e dizer que isso não... Que não tinha nada ali. Aí ele tomou uma decisão. A decisão foi pedir explicações para o Toffoli. Segundo, então, já são 2 fatos extraordinários, até tem 2A e 2B, né? Fazer a reunião e aceitar o relatório. E o terceiro é o Toffoli se explicar. Em nota pública. Mais de uma. Ele solta uma na quarta, uma na quinta de manhã. E nessa nota, ele admite algo que não estava público ainda. Havia suspeita, que é... O que ele fala nessa nota, né? Ele fala que essa empresa Maridit, que era a empresa pela qual seus irmãos, até onde se sabia, os irmãos dele tinham tido participações no Resort Itaiaia, no Paraná, e que tinham vendido essas participações para um outro fundo, Arlim, ligado à rede do Banco Master. O que o Toffoli revela é que... Ele tinha participação, pessoa física, tinha participação. Essa empresa Maridit é uma sociedade anônima, portanto, os nomes dos irmãos aparecem porque são os administradores dela. Né? Não é e fechada. A CVM não tem nada a ver com e isso. O nome do Toffoli não tinha aparecido. E aí ele diz, não, eu sou sócio e todas essas transações foram registradas na Receita, tá? Na junta comercial, é tudo legal. E isso não me implica nenhum tipo de conflito para eu relatar o caso. Ou seja, ele diz, sim, eu sou sócio, sim, eu recebi... Fui sócio, porque vendeu. A participação no Itaiaia, mas ele ainda é sócio dessa empresa familiar. Sim. Né? Agora, então significa que, em alguma maneira, ele recebeu dinheiro por essa venda e quem pagou foi um fundo que ele disse que não sabia quem era o gestor, mas que está ligado à rede do Banco Master. E que o gestor é o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro. Sim, é uma ligação muito próxima. Mas não para aí, né, Thaís? Além de ele admitir isso pela primeira vez, a gente pode dizer que ele auferiu algum lucro nessa operação, o Toffoli diz que não era amigo íntimo do Vorcaro. E eu fiquei curioso pela expressão íntimo. Porque se você diz que você não era amigo íntimo, você pode ser amigo, né? Agora, ele diz que não é amigo, muito menos íntimo, né? A nota tem essa formulação. E o íntimo é importante porque na tipificação de algumas situações que levariam à suspeição dele, não se caracterizam, que não está exatamente na letra da lei. Foi uma defesa técnica. Essa nota é uma nota de advogado. Acho até que de outros advogados, que não ele. Porque é uma defesa técnica para não enquadrar em nenhum artigo de nenhuma lei como algo que possa parecer crime. Ele se antecipa, ou seja, ele traz informações que não eram públicas. Sim. E já tenta, de alguma forma, limitar, né, o alcance dessas informações. É contenção de danos, é uma vacina, o que a gente chama em comunicação de fazer uma vacina. Você se antecipa ao fato, diz que ele existe, já dando a sua versão, porque daí ele acrescenta uma informação que na narrativa dele é muito importante, quer dizer que
tudo isso aconteceu, ou seja, ele foi sócio, vendeu a participação, etc, etc, antes dele se tornar relator. Decretar o sigilo, manter no Supremo e todas as outras decisões que ele foi tomando no caso Master. Esses registros de contato entre o Toffoli e o Vorcaro que a Polícia Federal apreendeu e levou ao Fachin incluem um convite do Toffoli para o Vorcaro na festa de aniversário dele. Isso foram saindo no Globo e na Folha e no UOL algumas... Você foi convidada para ir na festa de aniversário do Toffoli? Não, eu não sou amiga nem íntima. Bom, você já pode alegar isso na sua defesa se um dia for necessário. Não tenho nenhuma necessidade. Incluem... também, segundo essas reportagens, conversas do Vorcaro com outras pessoas a respeito do pagamento relacionado a esse resort no Paraná para a família do ministro. Nessas conversas, eles falam, segundo as reportagens, de repasses dos valores desse negócio. Eles falam trocas de impressões sobre política nacional. E tem também um convite que o Toffoli fez ao Vorcaro para a festa de aniversário dele. Tudo isso significa que eles não são amigos nem íntimos, mas tudo bem. Agora, tem um aspecto aí, Thaís, que me chamou a atenção, porque por que eu digo que é uma defesa técnica essa nota? Porque ela vai justamente moldando a história de acordo com as alíneas da lei, para não enquadrar em nenhum artigo. Só que o pressuposto é, se eu só virei relator muito depois dessa transação financeira, não há causa e consequência. Como se os Epstein e os Vorcaro da vida operassem cooptando poderosos assim, né? Dessa maneira primária, falou, toma lá da cá. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Tá aí, é só estudar o caso Vorcaro e o caso Epstein nos Estados Unidos. Primeiro ele se aproxima, oferece uma carona no jatinho, né? O cara vai ver um jogo no exterior, ou vai convidar para um jantar caro, ou para um almoço não sei aonde, para uma viagem de fim de semana, para uma viagem de férias, vai se aproximando, ganhando a confiança, descobrindo quais são os problemas, quais são os negócios desse cara que não deram certo, o que ele pode oferecer como solução, né? Favores que ele pode trocar, e isso cria um ambiente propício a ele que está tentando se aproximar dessa autoridade. É assim que funciona esse jogo, né? E tá aí, é só ver o noticiário sobre o Vorcaro e sobre o Epstein. É assim que eles fazem. Então, embora funcione como defesa técnica, do ponto de vista institucional e político, não. Você está evidenciando uma relação de proximidade entre um cara que teve o banco liquidado por operações fraudulentas e um ministro do Supremo. Aí a bomba estoura, quinta-feira amanhece pegando fogo, a pressão para o Toffoli se afastar desse caso, eventualmente se afastar do Supremo, todo mundo começa a cogitar tudo, os telefones não param de tocar. O que o Toffoli decide? O que o Toffoli decide? Ele manda a Polícia Federal entregar tudo que já foi colhido nessa investigação para ele. Alegando, né, não publicamente, mas alegando, né, de ouvido em ouvido, vazamento seletivo da Polícia Federal. Como relator do inquérito, quando a Polícia Federal concluir a investigação, ela entrega o relatório final nas mãos do relator. Mas isso não aconteceu ainda. Aliás, nem poderia, porque no momento em que encontrou-se o próprio relator nas investigações, o diretor-geral foi até o presidente do Supremo para falar, e agora, como é que seguimos? Então ele, na verdade, está querendo antecipar o acesso a tudo isso com... Esse não é um pedido do relator, isso é um pedido da defesa, né? É a defesa querendo se preparar para saber o que vem por aí. É isso que soa um pedido estranho como esse, né? E o que dá mais munição ainda para a teoria de que talvez não seja uma boa ideia para o Supremo, como instituição, manter o Toffoli como relator desse caso. Essa é a questão que está colocada agora. Pois é, eu acho que a questão sem dúvida, esse é o pepino que o Supremo tem que resolver, não é mais o Toffoli, porque o Toffoli teve nesses dias do Toffoli, perdão pelo trocadilho, mas para fazer menção à nossa chamada, ele teve a oportunidade de dizer, olha, eu sou inocente, não fiz nada errado, mas
É a história de mulher de César. Não adianta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, por conta disso, vou abrir mão da relatoria para não pairar nenhuma suspeita, nenhuma suspeição sobre a condução dessa investigação e muito menos sobre o Supremo. Ele não fez isso. Não fazendo isso, só resta ao Supremo, a meu ver, para preservar a sua imagem, duas saídas. Uma tentativa de solução silenciosa, e a única solução silenciosa, já que o Toffoli não tomou a iniciativa de pedir para sair, é forçá-lo, pelos bastidores, a pedir uma licença. Como fez o ministro Buzzi no STJ, acusado de quem falaremos na hora e a vez. Exatamente. E é boa a história, sugiro que vocês fiquem aí. Por importunação sexual. Então, existe essa possibilidade, mas depende de ministro-chave no Supremo tirarem o apoio ao Toffoli. Eu acho que é a única hipótese dele pedir essa licença. E a outra é escalar a crise. E, Toledo, vai escalar. A gente está gravando aqui, entre a gente começar a gravar e agora, já saíram duas informações. Uma que a Natália Portinari acaba de dar no UOL, dizendo que o Vorcaro combinou com o cunhado, Fabiano Zeta, o pagamento de no mínimo 20 milhões do fundo ligado ao Master para a empresa do Toffoli. Aí a Mônica Bergamo deu que nesse relatório da Polícia Federal tem as combinações do Vorcaro com os pagamentos para a empresa. Vai escalar. Agora é uma questão assim, contagem regressiva. Vai passando as horas, vai sair mais informação. A bomba estourou. Exato. O cenário não é mais a hipótese, a dúvida se vai haver manchetes diárias sobre esse caso. Não. É manchetes minuto a minuto. Isso. Né? Agora vai ser assim. Então, o Supremo tem uma decisão que é urgente a ser tomada. Sim, e a investigação está aberta. Quer dizer, não é que o Toffoli pode pedir quantas informações ele quiser. A Polícia Federal vai continuar investigando e mais evidências vão surgir ao longo do tempo. Ele não vai ter acesso em tempo real a tudo que a Polícia Federal descobre. E além disso, né, Thaís? Se você é um ministro, se você é o Fachin, ou é um ministro do Supremo que não é o Toffoli, está preocupado com a instituição, você tem que levar em conta que este ano de 2026 o Senado vai renovar 2/3 das suas cadeiras, com grande chance de mudar a maioria lá e tornar mais vulnerável a instituição Supremo a um pedido de impeachment de ministros. E aí você se associar ao Toffoli, seja apoiando ele, como até quarta-feira alguns ministros tinham feito, ou não fazendo nada, a pressão acaba recaindo também sobre os outros ministros. Então, até semana passada, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes já tinham dado declarações no sentido de ministros podem sim ter empresas, né? Ministros, enfim... Sim, até porque eles têm. A gente subiu um degrau muito alto com essa revelação, que é o seguinte, não é que ele tem uma empresa, é que essa empresa recebeu o dinheiro de quem ele está, em tese, investigando. 20 milhões. No mínimo. Não pelo menos. Então, o problema qual é? Então você pode perguntar, né? O ouvinte pode se perguntar, então se é tão evidente assim, por que os outros ministros já não tomam uma atitude, já não mandam o caso para a Procuradoria-Geral da República, o que equivaleria a uma condenação prévia, quase, né? Ou porque eles mesmos não destituem, tiram a relatoria do Toffoli? Porque tem um custo isso também. Você abre um precedente grande para outros ministros que têm parentes em escritórios de advocacia, que são donos de empresas, enfim. É um ecossistema inteiro, né? É um sistema, exato. E então, não é uma decisão fácil e inconsequente. Ela vai ter consequências, seja lá quais forem. Agora é isso, né? Minuto a minuto e a pressão vai aumentar. E o Supremo a Polícia Federal transferiu o pepino pro colo do Supremo. Agora cabe ao Supremo descascar. E o risco é agir demais e criar um precedente para os outros ministros, ou agir de menos e ver a sua legitimidade se erodir diante da pressão pública e da política também, nessa perspectiva do Senado mudar a sua composição. Então, eu acho que daqui para frente vai depender do que dessas novas notícias que já estão surgindo e de como vão ser as conversas no cafezinho do Supremo, que não é no cafezinho, né? Que são nos gabinetes, ou nas casas, ou nos apartamentos, tal. Porque, na verdade, o Supremo tem que se perguntar em que momento proteger um ministro, Dias Toffoli, no caso,
deixa de proteger o Supremo como instituição? Essa é a pergunta que eles vão ter que responder.